Olá, servidores públicos do município de Trairi. Estou aqui no escritório do Dr. Valdeci, que é o nosso assessor jurídico, né, da nossa instituição, do nosso sindicato, SISPUNT. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, que são o processo de valorização da carreira dos professores e também dos secretários escolares, e o outro assunto será os precatórios do Fundef. Então, eu gostaria de perguntar ao Dr. Valdeci em relação a esses processos, viu, doutor? Os processos da valorização da carreira, e fazer uma pergunta, o seguinte, né? Qual foi a dificuldade que o senhor teve em relação a fazer esse processo, né? Porque o processo, a gente sabe que é um processo que não é todo mundo que faz, né? Por exemplo, o nosso plano de cargos e carreiras é de 2007, né? Ou seja, tem Sim. 14 anos, e nós nunca fomos valorizados em relação à nossa progressão horizontal. Certo. Então, em 14 anos nós estamos fazendo essa ação, e por isso a gente já agradece, né? Nós temos aqui um volume espetacular de processo, então mostrando que mesmo na pandemia nós não paramos, né? Nem o sindicato parou, nem a assessoria jurídica parou. Então é um processo bastante demorado, assim, um processo que deu trabalho fazer, mas eu gostaria que o Dr. Valdeci desse uma palavra aqui sobre esse processo, certo. Que ele vai beneficiar 466 professores, né? Já está tudo pronto, e também tem os secretários escolares, que não está pronto ainda, mas logo vai estar pronto, né, doutor? Ok. Podemos dar a relação? Olha, o que o Fabiano colocou aqui realmente foi talvez, Fabiano, a maior quantidade de processos que a assessoria jurídica já recebeu. E eu acredito que pela quantidade de pessoas envolvidas, juntando os secretários escolares, que estão sendo os últimos a serem confeccionados, são cerca de 500 pessoas. Aí você bota uma média de 10 documentos por pessoa, 5.000 documentos. E o que aconteceu? Duas dificuldades grandes. A primeira grande dificuldade, a mobilização lá na base. Porque foi preciso o sindicato fazer um trabalho hercúleo para mobilizar o servidor para vir até a sede para preparar esses documentos. Aí, nesse sentido, está de parabéns o sindicato pela mobilização, toda a diretoria executiva pela mobilização, a categoria que se veio ao chamado é porque acredita na entidade. Aí, qual foi a nossa primeira dificuldade? Como entrar com uma ação dessa? Porque atualmente, de uma certa forma, Fabiano, os nossos legisladores federais tentando diminuir a quantidade de processos na justiça, para dificultar que o povo vá à justiça. Hoje tem aquela ameaça de, se você entrar, você pode ser condenado a pagar a sucumbência. Então, de repente, nós temos casos na Justiça do Trabalho, que teve gente que foi condenada a pagar de sucumbência mais do que o que estava cobrando, que foi a sucumbência, mas honorário advocatício da outra parte. Tanto é que na Justiça do Trabalho, a quantidade de pessoas que estão entrando com medo de pagar a sucumbência caiu em 50%. Então, a pedido da direção do sindicato, que alertou para isso, pedindo a gente qual era o risco disso, nós nos cercamos de uma grande pesquisa no STJ, encontrando jurisprudências que protegem a parte mais fraca e mais pobre. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que todos têm que ter acesso à justiça e que obrigatoriamente os pobres têm que ter a justiça gratuita. Aí, nesse caso, as partes assinaram a declaração e com a jurisprudência do STJ, o que se prioriza? Não é a justiça dizer que a parte é obrigada a pagar. Dando a gratuidade, está protegido. E para negar a gratuidade, tem que provar que a parte é rica e que pode pagar sem prejudicar a sua existência. Então, essa foi a primeira dificuldade, tivemos toda essa cautela, a pedido da direção, que não queria que o servidor corresse nenhum risco, que não vai correr. Por quê? Porque a Constituição prioriza a garantia do acesso à justiça, e não que a justiça arrecade primeiro dinheiro. A justiça, nesse sentido, vai primeiro priorizar o acesso à justiça. Então, nesse caso aqui, parabéns à entidade, as ações estão em andamento, e são 14 anos sendo cobrado. Já foram protocolados, né? Já foram protocolados. Quem quiser saber o número do processo, o que faz? Vai lá no sindicato ou entra em contato com a direção e vai receber o número do seu processo. Ok. Então aí, mais uma vez, para parabenizar, né, o Dr. Valdeci pelo brilhante trabalho que fez, né? Porque realmente hoje não está fácil você
entrar na justiça, porque tem essa ameaça, né? E aí eu estendo o trabalho, seus parabéns, eu compartilho com a doutora Mara, com a doutora Andressa, com todo mundo que nos ajuda, eu compartilho com eles, família. Muito bem. Para ter uma ideia, esse processo a gente já vem trabalhando com ele desde o ano passado, né? Sim, sim. Se quem quiser ir no sindicato ver a pilha de processos, são muitos processos, são muitos papéis, e aí desde já a gente já reconhece o trabalho que foi feito. Doutor, o segundo ponto do nosso vídeo é sobre o processo do Fundef, né? Os precatórios do Fundef. Certo. Ultimamente, né, inclusive semana passada, teve muita repercussão, uma história de que o Senado Federal, através do PL, né, do projeto de lei 1581, reconhece que os precatórios do Fundef, né, 60% é dos professores. Sim. Aí eu gostaria que o senhor explicasse, esclarecesse, porque a história não é bem essa, né? Inclusive tem um site muito sensacionalista, que inclusive postaram nos grupos do sindicato, já cravando isso, né? Que os professores têm direito aos 60% e que os prefeitos que não pagarem podem ser punidos. Mas só que a história não é bem assim, né? Aquela história do acordo, né? Para que tenham direito é preciso que o prefeito faça um acordo com a justiça, e nesse acordo ele pode perder até metade do valor, né? Praticamente. E esse é um assunto que não nos interessa. O que nos interessa é o que o doutor Valdeci vai explicar aqui. É um acordo que nós estamos tentando fazer com a prefeitura, né, com o prefeito atual, e o doutor Valdeci vai dizer os encaminhamentos que nós vamos fazer. E esse sim, esta ação, esta atitude que o sindicato, juntamente com a assessoria jurídica, está tomando, é essa que o servidor, principalmente o professor, tem que confiar. Então, confie na sua instituição, confie na sua assessoria jurídica, não vá confiar em qualquer história, em qualquer boato, porque quem é filiado ao sindicato é porque tem confiança na instituição. Então, vamos cada vez mais confiar na instituição, e o doutor Valdeci vai dizer o que é que o sindicato vai fazer, quais são os encaminhamentos que vamos fazer em relação aos precatórios do Fundef. Okay. Bom, isso que o Fabiano está dizendo realmente é muito importante, confiar na sua entidade sindical. A entidade de luta, uma entidade que teve uma reunião com o atual gestor, tratando da questão do Fundef, e o município entabulou conosco negociação. Tanto é que semana que vem deveremos estar redigindo uma proposta para fazer uma petição conjuntamente. O município entende que se o sindicato estiver junto, e essa postura elogiemos da atual gestão, o sindicato, através da presidência e da direção, Fabiano teve na reunião, a Procuradoria do município entende que se a gente peticionar conjuntamente, dobra a força. E a gente concorda com isso. O município defendendo a sua parte e o sindicato defendendo a parte que a lei garante aos seus professores. Então, concretamente, semana que vem, estaremos levando uma petição, onde nós vamos tentar, junto com a Procuradoria-Geral do município, acabar com a suspensão do processo que está em Brasília. O processo está parado, nós temos já a tese, e juntamente com a Procuradoria-Geral do município de Itairi, vamos peticionar, primeiro, para que o processo volte a andar. Segundo, para que já se espeça o precatório, Fabiano, daqueles valores incontroversos. Cerca de 29 milhões no ano de 2016, né? E, dentro dessa petição, ficando claro que o precatório tem que ser dividido em dois. Um para o município de 40% e um de 60% para garantir o rateio dos professores. Quanto ao PL 1581, como o Fabiano colocou, ainda é um projeto de lei, foi aprovado, mas nem sequer foi sancionado. Porém, se for sancionado, então, nós vamos ter dois caminhos para receber os 60%. Um, através das leis que já existem, que é a lei do Fundef, a emenda constitucional número 14, que criou o Fundef, a emenda 53, que criou o Fundeb, a lei do Fundeb e a LDB, que diz claramente que 60% do valor do precatório é dos professores. E esse PL, se virar lei, se o presidente sancionar, eles dão a oportunidade de fazer um acordo e receber mais rápido, porém, só recebe 60%. Então, para ser mais claro, se a gente, como entabulamos com o município, Fabiano, conjuntamente for baseado na lei que já existe, que são 2 emendas constitucionais e 3 leis federais, os 45 milhões que são cobrados virão todos para Itairi, parte para o município e parte para o professor. Porém, se a gente cometer essa bobagem, se for sancionado o PL 1581
e a gente fizer acordo para receber mais rápido, só vai receber 60% disso. Algo em torno de quê? De 27 milhões. Os outros 18 milhões seriam doados para a União para gastar com Covid. Ora, bolas, se para nós a gente pode receber 45%, por que é que vamos doar 40% para o governo? Até porque o governo federal tem verba para gastar com Covid, está saúde, está querendo economizar às custas dos precatórios federais e querendo pegar nessa história toda, se o PL for sancionado, 40 bilhões dos professores. Então, nesse caso, o sindicato, vamos ir pelo caminho de quê? De ir pela legislação atual que garante que os 45 milhões integralmente virão para o município. Vem a parte do município e a do professor, mas para o município chegarão 45 milhões para a economia local e não apenas 27. Então, vamos manter vocês informados, o sindicato, através da direção e da presidência, se conseguirmos assinar essa petição conjuntamente para fortalecer, e deveremos estar indo a Brasília em breve também, para falar com o juiz para despachar logo isso aí, a gente com certeza vamos peticionar 4 mãos e está bem pertinho de um acordo, né? Então, aqui eu encerro, são boas notícias, de parabéns à entidade, viu? Que está lutando por direito, sem fazer concessão, dialogar sim, priorizar o direito do servidor social sim, sem concessões. Então, parabéns e aguardem a notícia da semana que vem, por quê? Porque se peticionarmos a 4 mãos, que se peticionarmos, quem vai assinar essa petição? O sindicato através do presidente da assessoria jurídica, o prefeito e a procuradoria-geral do município. Aguarde mais notícias, com certeza até sexta o Fabiano deverá estar gravando outro vídeo para falar sobre isso. Ok. Então, mais uma vez, doutor, agradecendo aí todo o apoio, todo o trabalho, né, do senhor, juntamente com a doutora Mara, a doutora Andressa, sempre atendendo, né, ao sindicato, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo, né, sem poder atender presencialmente, mas sempre nos atendendo. E dizer para o filiado, né, o servidor público do nosso município, que é filiado à nossa instituição, que confie na nossa instituição cada vez mais, né? A nossa instituição é forte, a nossa instituição é unida, né? Nós temos mais de 1000 filiados, então é uma instituição bastante já grande, né, em termos de filiados. Nós temos uma diretoria que está sempre unida, não tem discordância na nossa diretoria, as nossas reuniões sempre em prol dos direitos dos nossos servidores. E com relação a esse assunto do precatório, né, dos precatórios do Fundef, na próxima semana a gente está indo ao gabinete da procuradora para que ela cumpra, né, o que foi acordado em relação à assinatura da documentação que a gente vai levar, né, preparada aqui pelo escritório, para que a gente possa futuramente receber esses 60% dos precatórios do Fundef que os professores têm direito. Então, até a próxima. Um abraço a todos.